que fazer quando você percebe que perto de você existe uma pessoa fria, com ausência de sentimentos como tristeza, ansiedade ou qualquer tipo de baixa autoestima ou depressão? Porque é assim que se apresenta um psicopata. Ele nunca vai assumir, ou ela nunca vai assumir um erro, nunca vai pedir desculpa e sempre vai achar que a culpa é do outro. Então, diante de casos como esse, o que há de se fazer? Preparar você para não ser a próxima vítima. Não se iluda a achar que existe um tratamento para eles ou elas que apresentam esse tipo de frieza ou de sociopatia ou psicopatia. O que você pode entender é que não existe tratamento onde não há sofrimento. Juntei aqui o capítulo 11 e o capítulo 12 para finalizarmos então esse estudo dirigido do livro Mentes Perigosas e ajudar você com o Manual de Sobrevivência da Ana Beatriz Barbosa, que é uma estudiosa desse assunto. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que só é possível ajudar quem quer ser ajudado. Se você é pai ou mãe e me escuta, o que fazer quando percebemos que temos aí perto de nós, dentro da nossa casa, a manifestação de transtornos de conduta, mentiras, crueldades, bullying, satisfação e perversão em cometer atos proibidos. No capítulo 11 de Mentes Perigosas, Ana Beatriz fala de alguns tópicos importantes para você que é pai e mãe ficar atento ao seu filho. Mentiras frequentes, às vezes o tempo todo, crueldade com animais ou coleguinhas ou professores, impulsividade e irresponsabilidade, baixíssima tolerância à frustração, com irritação e fúria quando são contrariadas, tendência de culpar os outros pelos erros cometidos, muitas vezes pelo simples prazer de incriminar, preocupação excessiva apenas com seus interesses, insensibilidade e frieza emocional, ausência de culpa, de remorso, falta de empatia ou preocupação com sentimentos alheios, falta de constrangimento ou vergonha quando são pegos em flagrantes, dificuldade de manter amizades, permanência fora da casa até mais tarde da noite, mesmo com a proibição dos pais, porque está acima das leis, está acima das regras. Muitas vezes podem até fugir e levar dias sem aparecer em casa. Faltas constantes, sem justificativas na escola ou no trabalho, quando mais velhos. Violação de regras sociais que constituem atos de vandalismo, destruição de bens ou patrimônios públicos, participação em fraudes, falsificação de documentos, roubos, assaltos, sexualidade exacerbada e muitas vezes até levando a sexo forçado. Em casos mais graves, homicídio. A primeira coisa é manter conexão com o seu filho e entender como ele se comporta longe dos seus olhos. Procure conhecer bem o seu filho, seus gostos. A maioria dos pais não sabe como seus filhos se comportam longe dele. Busque ajuda profissional e não permita que o seu filho tenha o controle da situação. E fechamos o nosso estudo dirigido de Mentes Perigosas aqui com o capítulo 12, com o manual, aonde ficam algumas dicas para você que tem que lidar com pessoas assim. A primeira dica é: saiba com quem você está lidando e não se iluda, nem crie expectativas de que essa pessoa vai ter um sentimento genuíno ou uma retribuição ou gratidão pelo que você faz. Faça o que você tiver que fazer, tendo a consciência de que em qualquer momento pode sim vir um ato de retaliação ou de crueldade e que é importante que se tenha combinados, contratos e um bom traço de limite. Dica número 2, saiba que as aparências enganam. Então, da próxima vez que você conhecer uma pessoa muito extraordinária, sedutora e com uma fala muito mansa, específica e perfeita, não se iluda logo de cara. Preste mais atenção nas suas relações. Dica 3 do Manual de Sobrevivência: lembre-se de considerar a voz
da sua intuição. Lembre-se que a intuição é o sexto sentido, aquele que junta o seu olhar, o seu ouvir, o seu falar e a percepção de muitos momentos com que você já entrou numa fria, na dúvida de como lidar com uma pessoa. Lembre-se de ouvir a sua intuição. Talvez o seu coração possa tirar você de uma grande enrascada. E se você está encantada ou apaixonada por alguém, quarta dica do Manual de Sobrevivência é: abra os olhos com pessoas maravilhosas ou extremamente bajuladoras. Aquelas pessoas que resolvem todas as coisas, estão prontas sempre num primeiro momento. Tenha cautela. A motivação dessa relação, o primeiro não, o primeiro deslize, a forma como essa pessoa se comporta quando não é atendida, na medida do possível, entenda o status dessa pessoa na sua vida e principalmente o seu status na vida dessa pessoa. Quanto mais carente você for e essa pessoa perceber que você gosta de ser bajulado, que você gosta de ser atendida, aí é que mora o perigo. Então conheça as suas necessidades emocionais. Existem alguns lugares que são prato cheio para essas pessoas. Então certas situações merecem atenção redobrada. Essa é a quinta dica do Manual de Sobrevivência, que diz o seguinte: bares, clubes sociais, boates, resorts, cruzeiros, aeroportos, lugares onde as pessoas estão solitárias, muitas vezes demonstrando sofrimento e uma necessidade de engajamento ou de atenção. Preste muito atenção como você se pronuncia, qual é a bandeira que você levanta, porque eles estão observando a todo instante. Isso aqui, a sexta dica, é fundamental para você que ainda tem dúvida. O autoconhecimento é fundamental. Por quê? Os psicopatas são expert em explorar o lado mais vulnerável das pessoas. São pessoas preparadas para ir além dos limites para conseguir o que querem. Você sabe do que precisa? Eles podem saber às vezes mais do que você. A sétima dica é: cuidado com intermediadores das suas necessidades. Os psicopatas são mestres em criar intrigas e difamação. De repente, ele se torna o seu melhor amigo, conhece as suas necessidades, inclusive coisas da sua infância, coisas íntimas, e você confia demais. Aquele desejo de deixar com que a pessoa eloquente, um bom negociador, uma boa negociadora, fale por você. E quando você se vê pego ou pega, uma grande confusão. Isso é muito comum em ambientes de trabalho, ambientes familiares, ambientes públicos, políticos, aonde cada um entra no jogo que quiser. A oitava dica do Manual de Sobrevivência com o Psicopata é bem clara a respeito de o jogo de pena e culpa. Tenha muito claro na sua mente que você só pode ter esse tipo de sentimento com pessoas que são capazes de sentir de forma genuína. Não com psicopatas que são frios e manipuladores. Eles não têm compaixão e não vão sentir nenhuma gratidão. E lembre-se que ele ainda se diverte, percebendo o seu sofrimento diante da situação. O psicopata vai sugar você até perceber que está vazio e fragilizado, roubando a última gota de energia sua e se divertindo enquanto faz isso, vendo você se sentir culpada. Nunca aceite que uma pessoa assim culpe você pelas suas atitudes. Um exemplo claro disso são maridos ou mulheres psicopatas que agridem o seu cônjuge e ainda são capazes de culpá-los por essa agressão. É como se eles fossem merecedores ou tivessem provocado tal situação. A pessoa confusa, instável, sente-se mesmo culpada. É assim que eles crescem,
É assim que eles se posicionam na sociedade e ainda saem de boas pessoas. Não tente mudar o que não pode ser mudado, e aqui a oração da serenidade nos ajuda a refletir da seguinte forma: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar aquelas que posso e sabedoria para reconhecer a diferença entre elas. Os pais desesperadamente acreditam que podem controlar os seus filhos. É uma verdadeira via crucis, livrando de atos e encrencas constantes. 10ª dica: nunca seja cúmplice. Não negocie com o mal e jamais concorde em ter pena ou com qualquer chantagem ou motivo. E cuidado com os velhos chavões do tipo: não conte nada disso a ninguém. Você me deve uma. Em nome dos velhos tempos. Amanhã eu limpo a sua barra. Uma mão lava a outra. Não espere nada de onde não vem. E a 12ª dica é: busque ajuda profissional para que você esteja fortalecido das suas funções mentais. Os danos causados pela passagem ou permanência de um psicopata na sua vida são devastadores e imensuráveis, principalmente em questões emocionais, física e até financeira. E a última dica, 13ª do livro Mentes Perigosas, onde assim fechamos aqui o nosso ciclo para esse estudo: dê valor à sua capacidade de ser consciente, pois a luta contra a psicopatia é a luta pelo que há de mais humano dentro de nós. É uma luta entre o bem e o mal.